Da revista de imprensa, hoje é nosso convidado o João Torres, secretário-geral da Juventude Socialista. João Torres, bom dia, bem-vindo à revista de imprensa. Vai começar por escolher o quê? Eu começaria por escolher um tema que tem uma chamada de atenção discreta no Correio da Manhã, mas é um tema de grande relevância para todos nós e para a sociedade de forma geral. Está na página 24 do Correio da Manhã. A chamada de atenção na capa diz respeito aos precários, que já são mais de 1 milhão em Portugal. E esta é, de facto, uma notícia muito relevante. A verdade é que, ao longo dos últimos anos, os números do desemprego cresceram de forma substancial e, com esse crescimento, particularmente acentuado no desemprego jovem, a dimensão mediática da precariedade passa para um segundo plano, foi relegada para um segundo plano, mas é uma realidade que continua a afetar muitos portugueses e muitos jovens em particular. Deixe-me introduzir um dado do Correio da Manhã, são 283 precários por dia. Exatamente. Em média, têm sido adicionados, digamos assim, 283 precários por dia, é um número exorbitante naturalmente e chocante também. E eu penso que nós temos de valorizar e de dignificar o trabalho, porque a precariedade está, no fundo, assente em 3 dimensões muito graves. Por um lado, aquela que diz respeito à ausência de estabilidade no emprego, depois, numa outra dimensão que diz respeito à perda contínua de direitos e de garantias laborais, e ainda uma última, que é particularmente relevante, que diz respeito às baixas remunerações. E todas estas dimensões são ainda mais sentidas, quer pelos falsos recibos verdes, pelos cidadãos, e muitos deles jovens, que ainda trabalham a falsos recibos verdes, e pelos estagiários, que mesmo estando a cumprir estágios ao abrigo do IFP, estão a laborar em empresas que não põem em prática os melhores procedimentos. Eu penso que nós precisamos de valorizar o trabalho da ACT, da Autoridade para as Condições de Trabalho, dotá-la de meios para identificar situações que muitas vezes estão à margem da lei em muitas empresas do nosso país, e precisamos também fazer uma reflexão mais global sobre a valorização do trabalho, porque se há algo que nós sabemos ao longo dos últimos 3 anos, ou aliás, desde que eclodiu a crise financeira nos Estados Unidos da América, ainda em 2008, é que tem havido uma transferência brutal de valor do trabalho para o capital. Isso tem levado ao agravamento das desigualdades em Portugal, na Europa e no mundo, e essa é uma visão de sociedade com a qual eu, em particular, e a Juventude Socialista, nós não nos revemos naturalmente. E estes números devem fazer-nos pensar a todos, e são cada vez mais os portugueses afetados por esta precariedade. A colocação de professores também ainda não está resolvida. A questão, o Jornal de Notícias diz-nos que ainda faltam colocar 2.000 professores para que as escolas possam começar a funcionar com normalidade. De facto, é um tema que eu penso que todos nós desejaríamos não ter de abordar, e eu muito em particular, mas de facto o Jornal de Notícias dá conta de que, iniciando-se hoje a 6ª semana desde o início formal do ano letivo, ainda há 2.000 docentes por colocar. O que significa que, de facto, há aqui um problema político, que já aliás estava identificado, que é da maior gravidade. E eu penso que nós estamos, de facto, perante uma situação que configura um escândalo público em Portugal. E penso que só o Primeiro-Ministro e o Ministro da Educação ainda não perceberam que alguém tem de retirar ilações políticas desta colocação desastrosa. Mas isto resolve-se com a demissão do Ministro da Educação? Não, isto resolve-se se os políticos tiverem mais responsabilidade em Portugal e perceberem que têm de prestar contas aos eleitores e aos cidadãos sobre aquilo que é o exercício das suas responsabilidades. Mas devem também resolver o problema, e é o que o Ministro Nuno diz que está a tentar fazer. Bom, ele diz que está a tentar resolver o problema desde o primeiro dia do ano letivo, que já lá vão mais de 6 semanas. Não basta pedir desculpa aos portugueses, é preciso agir, e agir com eficiência e com rigor. O Ministro da Educação é um pouco a imagem deste governo. É pobre nas ideias e incompetente na aplicação de políticas concretas, ainda que eu possa discordar delas. O Presidente da República dizia que era preciso repensar o modelo de colocação de professores. É por aí que se pode evitar que estas situações se voltem a repetir? Eu acho que nós temos de repensar o modelo de colocação de professores. Portugal foi o primeiro país do mundo a utilizar um cartão de telemóvel pré-pago. Tem também de encontrar uma forma de, com base em inputs e em opções políticas, desenvolver um sistema de colocação eficiente dos professores. Porque os professores são hoje mais maltratados em Portugal do que alguma vez foram, e de facto os professores estão a ser também profundamente desvalorizados naquilo que é o seu trabalho. Tem de haver uma maior responsabilização política em Portugal, e por isso eu defendo a demissão do Ministro da Educação, algo que já deveria ter acontecido, e penso até o seguinte: eu acho que nós podemos começar a especular, se calhar com algum fundamento,
sobre a falta de autoridade do Primeiro-Ministro, porque eu acho que as pessoas em casa hoje interrogam-se sobre o que será necessário fazer um governante em Portugal para que se demita. E nós já assistimos a um conjunto de práticas, a um conjunto de declarações, a um conjunto de atitudes e gestos por parte de ministros nestes 3 anos de governação da maioria PSD e CDS, sem que tivesse havido responsabilidades políticas. Porventura estaremos perante um caso de falta de autoridade por parte do Primeiro-Ministro. E este governo está a tornar-se uma verdadeira figura de estilo, está quase em gestão até às próximas eleições legislativas. E já vamos falar, já percebi que também escolhe essa questão de eventual antecipação das eleições legislativas, mas antes disso olhamos para a Europa no seu contexto mais alargado, sobretudo agora no Reino Unido. É uma notícia que vem no DN de hoje, no Diário de Notícias. Mais uma vez o Reino Unido a mostrar políticas mais restritivas de entrada de imigrantes, embora, de acordo com o jornal, os portugueses ainda sejam bem vistos. Porquê que escolhe esta notícia? Bom, eu escolhi esta notícia porque estou preocupado com a emergência de fenómenos que roçam em muitas circunstâncias a xenofobia, um pouco por toda a Europa, mas muito particularmente no Reino Unido. Esta notícia não é propriamente uma novidade, porque já no ano passado a Rainha Isabel II, num discurso que proferiu e que foi escrito, como sucede muitas vezes, pelos ministros do governo britânico, dava a entender, aliás, anunciou que haveria algumas restrições no que diz respeito ao acesso de empregos por parte de cidadãos não britânicos, europeus não britânicos, no Reino Unido. Mas a verdade é que isto é absolutamente preocupante, porque quando nós percebemos que a livre circulação de capitais prevalece sobre a livre circulação de pessoas numa Europa que eu acho que deve ser, em primeiro lugar, uma Europa de cidadania, algo que está profundamente errado na Europa. E eu acho que faz falta um sentido de humanidade na política. Sentido de humanidade esse que David Cameron não está a demonstrar. Acho que neste caso está a agir corretamente o Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. Eu sou um crítico de Durão Barroso, penso que ele porventura estará a tentar terminar o seu mandato como Presidente da Comissão Europeia com alguma dignidade que eu penso que não teve noutros momentos da sua intervenção política, mas está a chamar a atenção de forma incisiva contra esta postura do governo britânico, que é uma postura que roça, como há pouco referi, a xenofobia. Nós temos de respeitar todos aqueles que partem em busca de melhores condições de vida, porque todos os que partem para outro país em busca de uma oportunidade, em busca de um salário justo, em busca de uma vida com o mínimo de dignidade, no fundo, como referia, são pessoas que devem ser respeitadas. Portugal é um país de imigração, nós queremos que os nossos imigrantes sejam respeitados, fundamentalmente aqueles jovens que hoje estão a sair de Portugal porque aqui não conseguem assegurar a sua realização pessoal e profissional e, portanto, temos de ter um profundo respeito por todos aqueles que sofrem e procuram, independentemente da sua proveniência e da sua origem. Mas é claramente um sinal dos tempos, da forma como a Europa está a tentar reagir e responder até às opiniões públicas. E eu penso também que nós em Portugal temos de, e é uma prioridade de um futuro governo, encontrar mecanismos e políticas ativas por forma a recuperarmos os imigrantes e os cidadãos qualificados que perdemos ao longo destes anos, para que possam também aqui dar o seu contributo para o desenvolvimento do país. João Torres, estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo e há uma questão que o BI destaca, a vontade dos patrões quererem eleições antecipadas, não a realização das legislativas, normalmente em outubro, como costuma ser, mas antes disso. Calculo que também esteja de acordo com esta posição. Precisamente, eu estou de acordo com esta opinião dos patrões, não por, na generalidade dos casos, estar do mesmo lado dos patrões no que diz respeito às suas opiniões, mas neste caso em particular estou de facto, porque eu penso que este governo está encostado às cordas, literalmente. Mas é por isso, não é por uma questão de agilidade de funcionamento até do pelos dois motivos, mas governo? Por duas ordens de razões. Por um lado, este governo está encostado à corda porque tem uma maioria social ampla e totalmente contrária à sua ação governativa. É um governo que não tem qualquer credibilidade e que está profundamente esgotado, diria eu. E penso até que... Portanto, é mais por questões políticas até que defende por um lado, por estas razões, eu penso até que há quem fale numa remodelação governamental. Eu acho que uma remodelação governamental mais não será do que uma extrema unção a este governo, mas também por razões de agilidade. Eu penso que é importante separar as águas e seria de todo útil para o país e para um futuro governo que pudesse ser eleito antes do final do primeiro semestre de 2015, por forma a apresentar com o tempo um orçamento diferente daquele que tem sido apresentado pela direita ao longo dos últimos anos e para que depois, em janeiro de 2016, pudéssemos, todos os portugueses em consciência, escolher o próximo Presidente da República. Ora, já pensa nas presidenciais e tudo, mas antes disso vamos ainda falar deste Orçamento de Estado. No último minuto que temos para a revista de imprensa, o Diário Económico tem uma grande entrevista a Eduardo Catroga.
que olha para este orçamento, que vai ser discutido brevemente, com alguns avisos, com algumas cautelas. Precisamente, eu acho que Eduardo Catroga é aqui um mensageiro do Governo. Um mensageiro do Governo porque ele diz muito claramente que não nos podemos iludir com a devolução da sobretaxa do IRS. E, portanto, aquilo que Eduardo Catroga vem fazer é tirar a máscara ao Governo. Este orçamento começou a ser perspectivado como um orçamento que talvez pudesse devolver alguma esperança aos portugueses. Depois, ainda de forma pouco maturada, passou por ser um orçamento um pouco eleitoralista, embora mantendo políticas erradas, do meu ponto de vista. E hoje percebemos, preto no branco, com toda a transparência, que este é um orçamento de austeridade pura e dura. E é isso que Eduardo Catroga vem dizer nesta entrevista e diz ainda que Eduardo Catroga, que costuma dizer aos seus amigos de esquerda que a redução da despesa é um problema aritmético. E esta frase espelha toda uma forma de fazer política com a qual eu não me revejo naturalmente, porque é a forma de fazer política de um tecnocrata que não tem sensibilidade social para com as pessoas que estão hoje a atravessar sérias dificuldades. A questão era se era possível fazer diferente com os constrangimentos que existem, até a nível internacional. Há que cumprir um déficit de 2,5% no próximo ano, ou 2,7% já foi anunciado. Calculo que o PS também esteja comprometido com esse valor. Como é que seria? Eu penso que este orçamento tem de ser duplamente ou triplamente responsabilizado por este Governo, porque o problema da consolidação financeira para o ano de 2015 é também uma consequência das más opções políticas dos últimos anos e dos últimos orçamentos de Estado que foram apresentados por este Governo. E o PS contestou, com veemência particular, o último orçamento e, portanto, aquilo que hoje estamos a perceber muito claramente é que não há nenhuma consolidação financeira efetiva do ponto de vista orçamental em Portugal e de que, de facto, aquilo que nós estamos a fazer é a empobrecer os portugueses, não lhes estando a possibilitar nenhum horizonte de esperança para o futuro. Este não é um orçamento de rigor, este é um orçamento que espero que assim não suceda, mas que tenho os maiores receios que vá resultar numa conjuntura menos favorável para o nosso país no futuro. Penso que é importante invertermos as lógicas, as políticas da austeridade em Portugal. Nós precisamos de parar com a austeridade. É uma necessidade do país e temos de colocar o foco no crescimento económico. Eduardo Catroga foca a sua entrevista na questão da redução da despesa e eu acho que essa é a visão que o Partido Socialista e a Juventude Socialista também, em particular, têm manifestado. Nós temos de colocar a tónica no crescimento económico e em políticas que o possam vamos, se a discussão na especialidade poderá inverter algumas dessas linhas. Muito obrigada por ter vindo esta manhã aqui à revista de imprensa. Termina assim este jornal às 10. Voltamos às 11. Até já.